Ok, já de volta com o debate democrático aqui pela sua TV Sinal Verde, Canal 3 Caxias, afiliada à TV Record. Eu gostaria de exibir essa primeira matéria aí, Gilson Rangel, sobre os 100 dias. O governo Flávio Dino completa 100 dias e ele fez um balanço do que ocorreu nesses 100 dias e você confere nessa reportagem. Roda aí. O resultado dos 100 dias de governo foi apresentado em uma coletiva de imprensa realizada no Palácio Henrique de La Rocque. Uma solenidade concorrida com a presença de vereadores, deputados, prefeitos e secretários de Estado. O governador Flávio Dino apresentou os resultados de cada área. Da saúde... Nós eliminamos a absurda barreira que havia, como se o doente fosse municipal, estadual ou federal. O doente é cidadão maranhense e a rede estadual não pode negar a ele. Segurança. Em vez de continuar crescendo, agora os crimes com morte estão caindo. Nós tivemos uma queda de 8% comparando o primeiro trimestre de 2014 com o primeiro trimestre de 2015. Educação. A educação de qualidade para todos, eu gostaria de destacar o aumento para todos os professores da rede estadual. Não foi apenas o aumento do piso, nós poderíamos ter aumentado legalmente apenas o piso, mas nós aumentamos todos os professores em 13%. Fizemos a progressão de 11 mil professores, renovamos o contrato de outros 5 mil, contratamos mais 1.000 professores e nós vamos garantir, portanto, que com esses números nós tenhamos um calendário escolar pleno, adequado, que começou no momento certo e vai acabar no momento certo. Depois da apresentação foi aberto à imprensa, blogueiros, jornais impressos, TVs. 100 dias de governo, 100 dias de muito trabalho. Eu gostaria de destacar a amplitude das ações. Nós estamos investindo em todos os campos, na infraestrutura física, nas políticas sociais, chamando concursados, melhorando os índices de combate à violência, garantindo que nós tenhamos agora servidores públicos que sabem que são reconhecidos, um processo de negociação respeitosa com os servidores públicos, de modo que nós temos um conjunto de resultados bastante positivo a apresentar, que demonstra que o Maranhão está na direção correta e até o fim do ano novas conquistas virão. Tá aí. E ele citou só algumas. Tem o caso, por exemplo, destravamento aí de recursos da secretaria que foi criada e que inclusive o Adelmo Soares, que é vereador por Caxias, assume, que é a Secretaria da Agricultura Familiar. 26 milhões foi destravado e já consegue circular também no Estado, ou seja, à disposição do trabalhador que precisa financiar algum projeto. Além de outros, CNH Jovem. Então, o que eu percebo nesses primeiros 100 dias do governo Flávio Dino é de que, diferente do que ocorreu no governo passado, ele está criando políticas de Estado. Ou seja, se ele sair hoje, algumas coisas vão ficar como política pública. O que, na minha percepção, isso é muito positivo para um governo. Nós não podemos mais assim, fazer política, aquela política do toma lá da cá. Você tem que criar políticas de Estado que dê garantias de que o cidadão será reconhecido pelo Estado, independente de qual governo esteja. Eu espero que o Flávio Dino continue nessa crescente, porque o que a gente percebe até o momento é de que, apesar dos problemas, que não são poucos, o governo do Estado do Maranhão hoje deve mais de R$1 bilhão e recebeu só 40 milhões no caixa. Então, daí você percebe o desafio que o governo Flávio Dino tem daqui para frente para tentar equilibrar as coisas, trazer os investimentos para o Estado, acabar com essa vergonha que é o índice de desenvolvimento humano péssimo que nós temos. Parabéns aí pelos 100 dias de governo, o governador Flávio Dino. Realmente prestando conta, é disso aí que a gente está falando. O representante, o representante público,
A pessoa que está à frente de um cargo, ele precisa prestar contas. E foi criada, inclusive, uma secretaria de transparência. Inclusive, está sendo colocado lá. Você pode, como cidadão, acompanhar. Vá lá, veja quanto é que foi destinado para cada área. Isso é importante. Eu vou colocar aí, põe um arcebispo, eu vou até pegar aqui o nome dele, põe logo ele na tela aí, que eu vou pedir já o depoimento dele. Olha só, um arcebispo da Igreja Católica roubou a cena, é o arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, no último domingo, dia 29, na missa de Ramos. Ele causou uma polêmica ao defender o programa Bolsa Família, também falando de presos que estão nas cadeias públicas desse país, e principalmente do município lá de Cascavel, onde ele faz parte lá também, e ele dizendo a situação. E essa situação, do ponto de vista político dele, realmente chamou a atenção. Roda aí. Vai lá. Tem muita gente que não conhece o Bolsa Família, fala bobagem do Bolsa Família, dizendo que é muito dinheiro que se dá para os pobres. Além das condições muito importantes de exigir que a criança ou adolescente esteja na creche, na sala de aula, comprovando, o valor é pequeno. Se nós conseguíssemos sobreviver com o salário máximo da Bolsa Família, não dá metade do salário mínimo. E tem gente que fala que agora o pessoal não quer trabalhar porque está ganhando Bolsa Família. Isso é atitude de gente que quer que continue as coisas como estão. Segue a partir daí. Inclusive, só vai corrigir ali, tem um caractere ali que está com 2 S, né, do discurso. Olha aí, continua a partir de onde está, viu? Só para a gente corrigir mesmo no Tem ar. gente que precisa aprender a pescar, mas para aprender a pescar, precisa ter a vara, precisa ter força para chegar até o rio, para lá lançar o anzol. Outros falam por aí, é bom ser preso porque ganha mais de R$1.000 por mês. Olha, só ganha pensão por morte, a pensão a quem está preso, a família de quem paga a previdência social, e é muito reduzido o valor. Não é todo preso que ganha, o preso não ganha, não é toda a família do preso que ganha, se paga a previdência social. Aqui mesmo na cadeia de Cascavel, que é uma vergonha, é um fedor essa cadeia, gera besta humana, ali gera besta humana. Quando a pessoa sai dali, ela tem vontade de matar todos que fizeram ela de besta. Nas portas da catedral serão distribuídos para quem quiser uma folha, poderá depois tirar fotocópia, como achar melhor. Formulário de coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular elaborado pela coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, que buscam afastar das eleições o financiamento de empresas, melhorar o sistema eleitoral, promover a inclusão política das mulheres, dos grupos subrepresentados e aperfeiçoar a democracia direta. A coalizão é formada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, MCCE, Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e mais 98 entidades importantes da sociedade civil. Tá aí. E na minha percepção, o arcebispo, ele está num lugar privilegiado e ele esclareceu algumas coisas aí. Tem gente que acha realmente que todo preso recebe o auxílio reclusão, e não é verdade. Apenas aqueles que contribuem com a Previdência Social, ou seja, ele está recebendo um dinheiro que é dele mesmo. O bispo foi claríssimo e está correto.
Ele tem que esclarecer os seus fiéis, os fiéis da igreja. Eu achei a postura política corretíssima. E no final, ele ainda deixa à disposição das pessoas lá que contribuam, quem achar que deve contribuir, não é obrigado. As igrejas têm um papel importantíssimo, engajar as pessoas também na participação política, também eu não vejo nenhum problema quanto a isso aí. Tá de parabéns o arcebispo. Na minha percepção, eu não vi nenhum problema. Põe as imagens aí dos ratos que ganharam a Câmara Federal durante o depoimento do Vacari Neto. Jogaram o servidor da Câmara dos Deputados, jogou assim uns 5 ratos. E os ratos roubaram a cena. E ganharam, foi fotografia demais. E olha só o desespero lá dos deputados, tentando pegar o rato. Pega o rato! Pega o rato, rapaz! Isso aí foi durante uma coletiva do João Vacari Neto, que é do PT e que está prestando esclarecimento. Os deputados lá da CPI estão tentando pegar o Vacari. Mas está difícil, porque ele não tem nenhuma prova contra o Vacari. E aí ficam tentando fazer com que ele caia no erro e fale alguma coisa, tá? Mas até agora não arrancaram nada. Inclusive, o Vacari Neto conseguiu uma ação, uma autorização da Justiça para permanecer calado. Fizeram lá, passaram 5 horas perguntando para o Vacari e ele, boca fechada, não falou nada. É o Vacari Neto. Coloca primeiro essa matéria nacional aí sobre a terceirização, você vai entender a discussão que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Primeiro você vai acompanhar que ocorreu uma manifestação, inclusive nesse domingo tem outra manifestação contra a Dilma, né, contra o governo. E aí, essa manifestação é exatamente contra as terceirizações. Deu um pau de briga no Brasil inteiro. Roda aí. Em São Paulo, a manifestação começou por volta do meio-dia, em frente ao Hospital das Clínicas, e seguiu para a Rua da Consolação, onde ocupou parte da via até às 13 horas. Também houve uma caminhada da Frente Democrática em defesa do SUS no centro da cidade. Em Minas Gerais, manifestantes de centrais sindicais e movimentos sociais se reuniram na Praça Afonso Arinos. Os manifestantes são contra a terceirização, defendem a Petrobras, a democratização dos meios de comunicação e a reforma política. No Rio Grande do Sul, os manifestantes fizeram um protesto na esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. Faixas eram contra a terceirização do trabalho. Segundo a Brigada Militar, participaram cerca de 30 manifestantes. Em Brasília, os manifestantes se concentraram diante do Congresso Nacional. Centrais sindicais de vários estados vieram acompanhar a votação do projeto da terceirização. De acordo com os organizadores, eram 5.000 pessoas. Para a Polícia Militar, eram 2.000. Um dos carros de som usados no protesto tentou descer o acesso principal do Congresso e houve confronto. A polícia lançou bombas de efeito moral e spray de pimenta. 4 PMs e 4 populares ficaram feridos. O deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, que apoiava a mobilização, também foi atingido. Carros estacionados foram danificados. O apelo tem que se materializar em requerimento votado em plenário e vencendo. Fora disso, eu não tiro de ofício nada. Cada vez que há uma pressão dessa exercida de forma indevida, o Congresso tem que responder votando. Dentro da casa, a mobilização também era grande. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo conversou com os líderes dos partidos. Ele defende a aprovação do texto. Nós vamos estar regulamentando a terceirização, que é um processo que já existe no Brasil sem regulamentação, que é uma verdadeira bagunça, expondo as empresas e os trabalhadores. A partir desta aprovação, nós teremos segurança jurídica às empresas e teremos segurança de emprego aos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho é contra. Esse projeto ele torna a terceirização algo indiscriminado, ilimitado, permitido sem qualquer das amarras que hoje existe, como chamamos assim, o patamar civilizatório mínimo. E na prática ele significará uma precarização cada vez maior da relação de trabalho. O projeto de lei que regulamenta a terceirização de mão de obra tramita na Câmara há 11 anos.
Por falta de uma legislação sobre o assunto, hoje as regras são definidas por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe as empresas de terceirizar as atividades principais. Um banco, por exemplo, não pode contratar por meio de outra empresa trabalhadores para atender seus clientes, mas pode terceirizar serviços de vigilância e limpeza, as chamadas áreas meio. Esta é uma das principais polêmicas do projeto. Ele acaba com essa limitação e permite às empresas terceirizar qualquer tipo de atividade. Nós aceitamos, então, uma boa parte. Por isso, as centrais sindicais, 4 das 6 centrais sindicais concordaram com essas modificações e por isso que nós vamos votar. Nós vamos chamar uma paralisação nacional, né, na próxima semana, quando há uma possibilidade de votação das emendas. Trabalhadores do Brasil, vamos reagir, que nós não vamos aceitar. Trabalhadores do Brasil. Gente, isso aí é uma vergonha o que está acontecendo. Já passou na Câmara, já votaram isso aí. Já passou na Câmara dos Deputados. Você viu ali o que o presidente da Câmara disse. Não é, presidente, não é indevida essa manifestação ao povo brasileiro que está reagindo a um direito que está lhe sendo retirado, que é o direito de ter uma segurança no trabalho. Eu quero que você ponha aí, nós estamos diante do Congresso Nacional mais conservador da história do Brasil. Vejam que esse deputado Elvino Gás, ele explica o que vai significar terceirização. Esse VT não a terceirização, Gilson. Roda aí. Eu quero dar um exemplo concreto sobre o tema que nós estamos votando em Brasília, que é o projeto de lei 4330 sobre a terceirização. O que é a terceirização? Nós temos uma atividade fim e atividade meio. A atividade fim no banco é o caixa, atender o usuário, o cliente, a indústria, o empresário que vem lá fazer as contas do banco. A atividade meio é ter segurança, é ter a limpeza, é ter o cafezinho. Na fábrica é o metalúrgico trabalhando lá, e os outros serviços são atividades meio, mas a principal atividade é a atividade fim. O professor na sala de aula é o comerciário dentro de um comércio. Essas atividades, no nosso entender, não podem ser terceirizadas. E é exatamente este exemplo que eu quero dar. Se nós temos hoje em torno de 45 milhões de brasileiros assalariados, 33 desses, aproximadamente, são contratados diretamente por parte dos patrões. E em torno de 12 milhões já são terceirizados. O que está em debate não é nós regulamentarmos os terceirizados para que eles possam participar do dissídio, para que eles tenham salários iguais aos que estão contratados diretos, para que eles tenham capacitação em outros temas. Não. O que está no centro do debate é fazer com que estes 33 milhões possam também ser terceirizados. Então o patrão vai repassar o recurso, em vez de pagar direto o seu trabalhador, vai passar para uma empresa terceirizada, e aí eu te pergunto, este lucro da terceirizada vai descontar de onde? É óbvio que vai descontar do trabalhador. Este é o tema central do debate. E o que acontece com o salário conforme o estudo do Diese? O terceirizado recebe 27,1% a menos do que o contratado direto. Se formos olhar os dados da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, a cada 10 acidentes de trabalho, sabem quantas acontecem na terceirizada? 8. Quase todos. E as mortes nos acidentes de trabalho, a cada 5, 4 acontecem na terceirizada. Então, o que é a terceirização? Um exemplo concreto. É menos salário, é mais acidentes de trabalho e é mais mortes. Por isso que nós não podemos aceitar a votação da 4330. É rasgar o que o Getúlio fez na CLT, é rasgar a história dos trabalhadores. É essa a situação que está sendo colocada no país. Eu vou lhe dizer por que eu digo que é o Congresso Nacional mais conservador da história do país. Você sabia que a classe
empresarial, não estou falando do pequeno empresário, não. Os grandes empresários, os mega empresários do país, tem quase 200 deputados legislando a favor deles lá na Câmara dos Deputados. Dos 527 que estão lá. Agora imagine terceirizar tudo. Vou dar só um exemplo para fechar. Você sabia, vamos pegar aqui o exemplo de um segurança particular, de uma empresa terceirizada. Ele vai prestar um serviço, vamos colocar aqui, no centro de referência. Então, o segurança, ele está sendo pago, quanto é que ele recebe? R$ 1.500 para exercer aquela atividade durante um mês. Sabe quanto é que quanto a empresa recebe por aquele funcionário? R$ 5.000. Daí você perceber que é a precarização do trabalho. Nós estamos gastando mais dinheiro e contratando menos gente, provocando mais acidentes de trabalho, porque já está comprovado, tem estatística, mais acidentes de trabalho e mais mortes. As pessoas que estão no serviço terceirizado morrem mais. E outra, não podem reivindicar os seus direitos, porque quando vai reivindicar, é demitido e é substituído por outro. É essa a discussão que a gente quer fazer. Eu vou deixar para colocar o depoimento do deputado Silas Freire, que votou contra, e também da vereadora Amanda Gurgel no próximo programa. O debate democrático está chegando ao final. Até o próximo sábado com mais um programa. Grande abraço, está vindo aí Lúcio Mauro com o Rádio na TV. Tchau.